tudo bem? Esse recadinho e essa aula é para você que está focado e preparado para o concurso da EBSER. A gente vai fazer uma grande revisão de SUS, com questões separadas por bloco relacionadas às principais legislações que costumam ser cobradas na EBSER, só com questões da IBFC. Então fica ligado, pega o teu caderninho e vamos começar. Vamos começar a nossa primeira questão da revisão de legislação aplicada ao SUS, focada na banca IBFC para a prova da EBSER Nacional. Então, olha só a primeira questão. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi um marco na reforma sanitária brasileira. Na construção do Sistema Único de Saúde, as propostas da 8ª Conferência Nacional não foram realizadas imediatamente, pois ainda havia discussão acerca do financiamento e sobre a operacionalização do novo sistema de saúde. Dessa forma, em 1987, criou-se através de uma proposta do INAMPS e MPAs, Ministério da Previdência e Assistência Social, um sistema que se apresentou como base na construção do SUS. Trata-se, letra A, das AIS, Ações Integradas de Saúde. Letra B, do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, PIAS. Letra C, do SUDES, Sistema Único e Descentralizado da Saúde. Letra D, Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, PREV-Saúde. Veja bem, quando a gente começa a pensar na 8ª conferência, a gente tem que ter em mente que essa 8ª conferência, realizada em 1986, será o grande marco da reforma sanitária brasileira. Por quê? Porque ela visa romper com o modelo que nós tínhamos vigente, um modelo centralizador, um modelo curativista e um modelo que era centrado, pensava na figura do médico como detentor do cuidado em saúde. A 8ª conferência tenta trazer um novo conceito, esse debate ampliado do que seria saúde e debater como deveria ser esse novo modelo, esse novo sistema. Então, vai ser uma ruptura com a política de saúde, ok? Porém, ele pergunta na questão em 1987. Então, se você não tivesse visto ainda nessa parte do Ministério da Previdência e da Assistência, você vai pensar o que é que a 8ª conferência propôs e você vai pensar, após essa proposição, em que ano isso vigorou, ok? Então, vamos agora analisar a... Olha só, na letra A, ele fala sobre AIS, Ações Integradas de Saúde. As ações integradas de saúde, elas não foram pensadas em 1987, elas foram pensadas em 1983. Então, ele fala no enunciado 87, a primeira coisa que eu descarto é as ações integradas de saúde não é de 87, é de 83. E o nome já diz, ações integradas de saúde. Ele queria trabalhar o quê? Previdência, saúde e educação. Então, era um novo modelo de assistência que queria expandir, integrar ações de saúde e de educação. Isso foi proposto na 8ª conferência? Não foi, porque na 8ª conferência o ano foi 1986. Então, já sei que fruto da 8ª conferência não é a letra A, porque as ações integradas em saúde a gente vai ter em 83. Vamos para a letra B? Na letra B, ele fala sobre o PIAS, o Programa de Interiorização das Ações de Saneamento. O PIAS, gente, ele é bem antes de 87, ele vai ser em 1976, e era a expansão, certo, da questão ambulatorial, e era a expansão desses serviços, em especial na região Nordeste, mas não é um fruto da 8ª conferência, ok? Letra C. Na letra C, ele fala sobre o SUDES, Sistema Único Descentralizado da Saúde. Aí sim, o SUDES, galera, ele foi proposto na 8ª conferência. Então, a gente vê aqui, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, lançou as bases da reforma sanitária e do SUDES, do Sistema Único Descentralizado. Porém, o SUDES, ele não passou a vigorar logo após a 8ª conferência. Por quê? Porque eles teriam que pensar como seria o financiamento, como seria a operacionalização desse novo sistema. Dessa forma, nós teremos o SUDES em 1987. Todavia, ele não dura muito tempo, porque em 88 sai a Constituição Federal e a Constituição coloca como SUS, Sistema Único da Saúde.
E o D de descentralização que formava o SUDES passa a ser uma diretriz do SUS. Então, veja, a 8ª conferência pensou no SUDES, Sistema Único Descentralizado da Saúde. Este vigorou em 87, mas a Constituição Federal legitimou, instituiu o SUS, Sistema Único da Saúde, e descentralização passou a ser na Constituição uma diretriz do SUS. Deu para entender? Então, aí, ó, o gabarito da questão. O que é que foi proposto em 87, a partir da 8ª conferência? SUDES, Sistema Único Descentralizado da Saúde. Na letra D, ele vai falar do Prev-Saúde, tá? O Prev-Saúde está falso afirmativo. O que a gente tem é o Prev-Saúde. Era uma proposta, sim, do INAMPES e do CONASP para tentar ampliar a questão ambulatorial e a forma de atendimento. Porém, ele não chegou a vigorar, ele foi arquivado, porque foi duramente enfrentado pelas cooperativas médicas, que eram responsáveis pelo atendimento à época, né, que lucrava com esse atendimento. Então, não foi interesse dessa cooperativa Prev-Saúde. Então, na nossa questão 1, o gabarito é a letra C. Questão de número 2. A questão 2, galera, vai falar sobre um outro conteúdo que está no teu edital, que é a Constituição Federal. Lembra que nesse edital ele pediu do artigo 194 ao artigo 200 da Constituição Federal. Então, vamos lá? De acordo com a Constituição da República, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Considerando os objetivos da Seguridade Social, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém os objetivos previstos em lei. Olha só, ele está falando aí sobre objetivos da Seguridade Social. E objetivos da Seguridade Social é algo que eu vou encontrar no artigo 194. Então, é o artigo 194 da Constituição Federal que me diz o que é Seguridade Social e quais são os objetivos da Seguridade. A grosso modo, você sabe que Seguridade Social é uma iniciativa do poder público e sociedade que vai garantir à sociedade o direito à saúde, previdência e assistência. Então, Seguridade Social, poder público mais sociedade, garantindo saúde, previdência e assistência. Após ele dar esse conceito da Seguridade no artigo 194, ele vai trazer os objetivos da Seguridade. Então, agora, vamos observar um a um. Item 1. Resolutividade nas ações de saúde. Isso está falso, tá, galera? Resolutividade não é um objetivo da Seguridade Social, ok? Item 2. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Ah, Janaína, eu já vi que tem descentralização, mas descentralização, galera, é uma diretriz. Então, descentralização não é um objetivo da Seguridade, é uma diretriz do SUS, ok? Item 3. Irredutibilidade do valor do benefício. Isso aí está corretíssimo. É sim um objetivo da Seguridade Social. O valor que é concedido, ele não pode ser reduzido. Então, eu tenho irredutibilidade do valor do benefício. Item 4. Universalidade da cobertura e do atendimento. O item 4 também está correto. Eu tenho sim a universalidade da cobertura e a universalidade do atendimento. Isso significa o quê? Saúde, previdência e assistência social é um direito de todos. Então, todos terão acesso a esses 3 direitos. E isso está correto. Veja que, para a época, isso representou um grande marco, porque a saúde era um direito de poucos, de trabalhadores, zona urbana, que contribuísse e seus dependentes. E agora ele diz, olha, saúde, previdência e assistência, eu tenho universalidade da cobertura e do atendimento. Então, a questão pedia objetivos, ela queria objetivos previstos em lei, e eram os objetivos de quem? Da Seguridade Social. Dessa forma, está correto o item 3 e o item 4, e o gabarito aí, letra E. Beleza? A seguir, a gente vai ver aí nos comentários sobre essa questão, tá? Só para reforçar na sua cabeça. Então, fica ligadinho. Olha só. O item 1 está falso porque não é um objetivo da Seguridade Social. Ele fala no item 1
acerca de resolutividade, e isso não é um objetivo da Seguridade. O item 2 está falso porque descentralização é uma diretriz do SUS, não é um objetivo da Seguridade Social. E a descentralização ela aparece lá no artigo 198, que não é a seção de Seguridade, está na seção de Saúde, ok? Item 3 está verdadeiro, porque fala da irredutibilidade do valor do benefício, está correto. Item 4 está verdadeiro, porque fala da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, aí nessa questão, está correto o item 3 e o item 4. Tranquilo? Questão de número 3. Assinale a alternativa correta sobre as disposições do artigo 199 da Constituição Federal sobre a assistência à saúde. Meus amores, ele deu aqui a referência. É o artigo 199. E o artigo 199, ele vai focar acerca da iniciativa privada. Então, quando eu pego artigo 199, eu vou encontrar iniciativa privada. Artigo 199 vai falar sobre a iniciativa privada. Então, vamos ver o que ele diz em cada afirmativa sobre a iniciativa privada, ok? Ele quer, lembrando aqui, que o que ele apresenta é a alternativa correta. Ele está pedindo a alternativa correta. Então, vamos aqui na letra A. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, sendo vedado tal acesso às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Letra B. É permitida a destinação de recurso público para auxílio ou subvenções às instituições privadas com ou sem fins lucrativos. Letra C. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgão, tecido e substância para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo livre a comercialização. Letra D. É permitida a destinação de recurso público para auxílio ou subvenções apenas às instituições privadas, desde que apresente resultados positivos quanto a seus fins lucrativos. Letra E. É vedada a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Olha só, quando a gente começa a avaliar, agora a gente vai analisar uma a uma, tá? Letra A diz o seguinte: as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS. Até aí, correto. Segundo diretrizes deste. Até aí, também correto. Mediante contrato de direito público ou convênio. Beleza. Mas quando ele diz aqui, ó, sendo vedado às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, esse vedado aqui está errado, porque as entidades filantrópicas, elas têm, galera, a preferência. Elas têm preferência para participar do SUS. Então, a entidade filantrópica tem preferência para participar do SUS. Logo, de cara, eu já descarto a letra A. Ela está completamente errada. Letra B. É permitida a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. Falso, viu, galera? Eu não posso destinar recurso público para ajudar, para dar auxílio, para dar subvenção à instituição privada, ok? Então, é vedado. Quando ele diz aqui permitida, isso está falso, porque a lei diz que é vedado. É vedado a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção às instituições filantrópicas com fins lucrativos. Instituições filantrópicas não, as instituições privadas com fins lucrativos.
Então, é vedado a destinação de recursos do SUS para auxílio às instituições privadas com fins lucrativos. Letra C. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgão, tecido e substância humana para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo livre a comercialização. Esse é aquele tipo de afirmativa que ele vem todo certinho e lá no final ele coloca um erro. Olha só, o artigo 199 ele também vai falar sobre a doação de órgão, de tecido, de substância humana para fins de pesquisa, para fins de transplante, para fins de tratamento, ok? Mas uma coisa ele deixa bem claro, não é livre a comercialização. No Brasil, comercializar um órgão, um tecido, uma substância humana, isso não é permitido. Então, quando ele diz livre a comercialização, falso, porque é vedado, é proibido todo tipo de comercialização. Então, aí, ó, a letra C, também vou riscar aqui, também está errada, ok? Letra D. É permitida a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção apenas às instituições privadas, desde que apresente resultado positivo quanto a seus fins lucrativos. Olha só, você já aprendeu isso. Quando disser assim, pode dar recurso do SUS à iniciativa privada, você vai dizer o quê? Não pode. Eu aprendi com Janaína que isso é vedado. É vedado você disponibilizar recurso público para auxílio, ajuda à instituição privada. Então, esse é permitido aqui está falso, porque isso também é vedado, também é proibido. Letra E. É vedada a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Gente, isso aparece sim na Constituição. Ele vai dar 3 vedados no artigo 199. O primeiro vedado é vedado dar auxílio e subvenção à instituição privada com fim lucrativo. O segundo vedado é que é vedado todo tipo de comercialização de órgão, tecido e substância humana. E o terceiro vedado, que a gente vai ver, é a respeito da participação de empresa estrangeira e capital estrangeiro. Então, ele começa bem rigoroso. É vedado a participação de empresa estrangeira e capital estrangeiro. Só que quando eu continuo lendo esse artigo da Constituição, ele deixou uma exceção. Ele disse assim, ó, salvo nos casos previstos em lei. Então, se cair uma questão para você, de acordo com a Constituição Federal, é vedado a participação de empresa estrangeira e de capital estrangeiro na assistência à saúde. Então, o artigo 199 ele diz isso, é vedado, empresa estrangeira e capital estrangeiro, mas deixou uma exceção, salvo em casos previstos em lei. Já a Lei 8.080, ela foi alterada e ela vai dizer, é permitido nos seguintes casos. Então, se cair uma questão para você, falando sobre participação de empresa estrangeira e capital estrangeiro, você tem que olhar qual é a referência que ele dá no enunciado. Se ele der a Constituição Federal, você vai marcar, é vedado, salvo em casos previstos em lei. Se ele der Lei 8.080, é permitido nos seguintes casos. Beleza? Então, agora você já não erra mais. Então, vamos só rever os comentários dessa questão 3 para deixar você afiado nesse conteúdo. Olha só. As entidades filantrópicas, elas têm acesso preferencial. Então, a letra A está falsa, ok? A letra B está falsa, porque ele dizia que era permitido dar auxílio, dar recurso, dar subvenção à instituição privada com fim lucrativo. E isso está falso. A letra C está falsa, porque ele diz que é permitido comercialização e não é permitido comercialização de órgão, tecido e substância. A letra D está falsa, porque ele vai falar que é permitido
dá auxílio e subvenção à iniciativa privada. E a gente viu que não é permitido. Então, questão 3, o gabarito é a letra E, que vai falar que é vedado empresa estrangeira e capital estrangeiro, salvo nos casos previstos em lei. Então, toda vez que a gente pensar no artigo 199, ele vai falar sobre a iniciativa privada, ele vai citar a questão da comercialização de órgãos. Então, você diz, artigo 199, a iniciativa privada ela pode participar do SUS de forma complementar, seguindo as diretrizes e as normas do SUS. Tem a preferência a instituição filantrópica e sem fim lucrativo. É vedado dar auxílio à iniciativa privada, é vedado empresa estrangeira e capital estrangeiro, salvo em casos previstos em lei, e ele vai falar sobre a questão da doação de órgão, tecido e substância, mas ele vai dizer que é vedado todo tipo de comercialização. Então, questão 3, gabarito, letra